Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Entrevistas Especiais, uma iniciativa da Minds para conectar você e as mentes que estão liderando a transformação dos negócios e das organizações. Hoje recebemos Paulo Pinto, CEO da Dräger para a América Central e América Latina. Com uma carreira construída em posições estratégicas de finanças e gestão executiva, Paulo tem atuado na condução de operações complexas, combinando disciplina de negócios, visão de longo prazo e desenvolvimento de equipes de alta performance. Nessa conversa, ele fala sobre o impacto humano nos negócios e analisa os caminhos para a transformação organizacional, os desafios da liderança moderna e o papel indispensável do RH na entrega de resultados robustos. Não perca! Paulinho, que prazer receber você aqui. Seja muito bem-vindo e obrigada por topar construir esse conteúdo super incrível aqui com a gente, viu? Legal, obrigado você, Milena, pelo convite. Um grande prazer estar aqui na Minds, conversando um pouco com vocês hoje, contar da trajetória e dos desafios aqui da posição. Legal. E para a gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, como tudo começou para você sentar nessa cadeira de CEO hoje. Legal essa pergunta porque quando eu converso e essa troca com pessoas, né, o meu background é basicamente financeiro, né? Então, fiz faculdade de administração, depois me especializei em ciências contábeis, depois desenvolvimento estratégico de negócios, sempre muito voltado para finanças. Só que as coisas foram acontecendo, né, sem que eu realmente imaginasse, ou tivesse na cabeça, olha, vou me tornar um CEO, ou quero tomar conta de uma área comercial, recursos humanos, TI. E conforme foram passando as experiências e as empresas que eu fui me movimentando, foram aparecendo as oportunidades. E eu acho que você estar disponível ali, ter a produtividade de querer ajudar sempre e agregar valor, faz com que as portas, né, irem se abrindo. E aí, acabei sentando nessa cadeira, vai fazer agora 8 anos já como CEO na Dräger, e muito feliz. E 10 anos de Dräger, E 10 anos de Dräger. Entrei como CFO, foi minha última posição como CFO, e fiz essa transição de carreira para CEO dentro da Dräger. Que legal, boa. Você, Paulinho, sendo CEO da Dräger na América Central, América Latina, como você equilibra as necessidades de resultados consistentes com a agilidade de assumir novos desafios e impulsionar diferentes áreas sobre a sua gestão? Legal, então vou pegar um gancho aí de novo da carreira que eu acabei não falando muito. Então eu tenho experiência em indústria, comércio e serviço. Então acho que essas movimentações por diferentes setores mostram um pouco, pelo menos para mim, da importância realmente de você tomar riscos, saber priorizar e ver como você vai atender cada mercado com a necessidade, né, que são diferentes os mercados, sempre também prevendo os riscos, mas como entregar resultado, como fazer esse balanceamento entre os riscos que você está tomando e os resultados que você tem que entregar, porque você é cobrado pelo administrador, pelo acionista, né? Como fazer isso? Então, acho que é muito importante você conseguir balancear, colocar prioridades, né? E entender a necessidade de cada mercado distinto. Como dentro de uma empresa, cada área de recursos humanos, comercial, um back-office, uma área jurídica, que tem demandas diferentes e você precisa balancear tudo isso, fazendo que consiga ser parceiro do negócio e entregar resultado. Perfeito. Com o seu background sólido em finanças, né, como você bem trouxe a tua transição de carreira, hoje na presidência, você enxerga como o RH e o que mudou na sua percepção estratégica sobre a área desde que você assumiu, de fato, essa cadeira como CEO? Boa, eu acho que isso vem muito com a transição realmente, porque quando eu me olho, sei lá, 15 anos atrás, 20, totalmente financeiro, era uma relação muito mais operacional, né? Que eu acho que normalmente é como finanças e recursos humanos. É aquela história do, olha, precisa emitir uma guia de pagamento de imposto, rodou a folha de pagamento corretamente, fez a provisão dos encargos, negociação com seguro-saúde, benefícios. E aí quando você passa a enxergar de uma outra maneira, né, como realmente uma área de business partner que está agregando valor para o negócio, não é simplesmente fazer uma folha ou trazer um talento, aí você enxerga todo o potencial e a necessidade, né? Recursos humanos hoje serve como meu braço direito, né? Porque a gente tem que trazer o talento correto, a gente tem que reter esse talento, ele tem que ser parceiro do negócio, entender a necessidade de cada área, como eu comentei, porque aí, sem dúvida nenhuma, vai fazer total diferença para a organização. Nos dias de hoje, o RH sai um pouco desse papel transacional e vem cada vez mais com esse olhar profundo de negócio. Isso é tão importante, né? Muito. Passou a ser mais uma área estratégica, eu não tenho dúvida disso. Faz parte da nossa estratégia hoje na Dräger e nós temos um RH muito forte. Porque não é só a questão, de novo, de trazer um talento. O que está necessitando, o que a gente precisa para entregar o resultado.
né? Como é que nós vamos trabalhar essa estratégia? Que tipo de talento a gente precisa? Que tipo de benefício, né? Como é que nós vamos fazer o acompanhamento do desenvolvimento da carreira dos funcionários? Então, acho que tem muita coisa, assim, realmente é uma área muito estratégica. Paulo, em um cenário de escassez de talentos, como você avalia a eficácia de estratégias de employer branding e elas realmente atraem o perfil que traz o retorno sobre o investimento, está atraindo apenas curiosos? Qual que é a tua visão sobre isso, né? Até pensando em transformação cultural como um todo. Quando a gente falou um pouco da parte estratégica do recursos humanos, de como isso é fundamental, né? de ter essa parceria com as áreas, eu acho que a questão do employer branding é fundamental e o básico. Se você trouxer alguém que não tem o fit da cultura do seu negócio, é muito difícil que isso funcione. E uma transformação cultural, a gente fez uma transformação cultural na Dräger nos últimos anos. É fundamental que você tenha as pessoas que estejam ali com os mesmos valores, né? E acreditem e sejam atraídas pelo que você está oferecendo como empresa. Eu acho que isso realmente é fundamental. Esse ano, todo ano nós temos uma temática lá. Esse ano a temática é Connected to Perform, que é conectar para performar, né? Lead, Grow, Deliver. Então, por quê? Porque liderar. Porque, na minha visão, o líder, não só eu, mas o time de gestão da empresa, não é só liderar lá na frente no barco, né? Por exemplo. Mas está ali engajando com empatia junto com o time. Porque você liderando, com certeza, todos juntos, você vai ter o crescimento que você quer. E crescendo, você vai entregar os resultados. Mas para isso, de novo, você tem que ter esse fit, né? Do funcionário, do employer brand com a cultura. Bom, toda a organização ela passa por fase de reestruturação. Você acabou de falar que trouxe muito isso nos últimos anos na Dräger. Como você, enquanto CEO, garante que essa cultura ela não se perca, né? Ou ela se torne um obstáculo durante o processo de mudança estrutural, especialmente numa operação regional, né? Ou complexa como a América Latina, que tem culturas muito diferentes, né? E distintas entre si. Perfeito, e sem dúvida esse é um dos maiores desafios que o nosso recursos humanos tem lá, o nosso RH. Porque, como você disse, a cultura que eu tenho no México é muito distinta da que eu tenho no Brasil, na Argentina, Chile, Colômbia, qualquer um desses países. E lógico, você tem uma rotação natural, né? Além de uma eventual reestruturação, você tem a rotação natural, ano a ano, dos funcionários. Então, como manter a cultura? Eu acho que é uma coisa que nós lá, pelo menos, trabalhamos muito com ações pontuais, mensais, trimestrais, de temas muito da cultura da Dräger. A nossa companhia, o objetivo é tecnologia para a vida, salvar e proteger vidas. Então é uma cultura muito forte você pensar também. Lógico que a gente quer profitability e resultado, mas o que nós vamos deixar também para a sociedade? É uma cultura forte e a gente não pode perder isso de jeito nenhum. Paulo, falando de equilíbrio, em um cargo que exige tanta dedicação, né? Como você está vivendo hoje, como que você define o que é sucesso comparado com o que você tinha há 15 ou 20 anos atrás? Profunda essa pergunta, hein? Acho que o mundo mudou também em 15, 20 anos, né? E com certeza o que eu considerava sucesso de ter um bom fechamento financeiro, um bom resultado, as provisões, de novo, muito mais operacional, é muito distinto do que eu vejo hoje, né? Como um resultado de não só entregar o número ou a meta que eu tenho, mas entregar o propósito, né? Se eu sair de lá amanhã, o que ficou? O que as pessoas vão lembrar como legado do Paulo? Que transformou, o que aconteceu? Teve uma transformação cultural? O que a gente fez? Né? Eu acho que isso é muito para mim é muito importante. No final, né? É o que importa, né? Que é o legado que você deixa, como é que você está afetando, lógico, você tem que entregar o resultado, mas como é que você está afetando a vida das pessoas no dia a dia que estão ali? Então, acho que esse equilíbrio é o que eu sempre busco balancear. Pessoas com resultado. E agora, para finalizar, depois desse bate-papo incrível e delicioso aqui com você, tem alguma frase que você pode citar aqui, seja sua, de outra pessoa, mas que você leva de inspiração para a tua vida pessoal ou profissional? Eu acho que não é uma frase, mas um livro que eu gostei muito, eu sempre indico, meu cunhado que me indicou, e outro dia eu participei também de um podcast, falei do mesmo livro, que é Shackleton, uma história de coragem, uma lição de coragem, que na década de 1910, aproximadamente, eles saíram com um navio de madeira da Inglaterra e iam explorar o Polo Sul. E eles ficaram presos no gelo, porque o inverno chegou antes da hora e o barco ficou preso no gelo. E era o capitão, que era o Shackleton, com 21 ou 22, 23 tripulantes com diversas funções.
e eles passaram ali praticamente 2 anos isolados. Depois o barco acabou sendo comido pelo gelo, eles ficaram acampando nos icebergs, e ele foi muito resiliente, conseguiu liderar esse grupo durante 2 anos e trouxe todo mundo de volta sem ninguém morrer. Então assim, eu acho que é uma história de superação e de liderança que incrível. Então eu indico esse livro para quem quiser ler sobre liderança, resiliência, coragem, riscos. Eu acho que é um livro sensacional. Paulo, muito obrigada por compartilhar sua experiência com a gente, toda a sua visão, todos os aprendizados que marcaram a tua jornada. Foi realmente assim muito especial e um prazer ter você aqui. As portas sempre abertas. Imagina, Milena, o prazer é todo meu. Eu gosto muito de participar, compartilhar um pouco da minha história, e muito legal conhecer aqui o escritório de vocês da Minds, e muito feliz e fico à disposição. E para você que nos assistiu, fica o convite para continuar acompanhando a Minds e nossas entrevistas especiais, sempre trazendo conteúdos e inspirações de grandes líderes de mercado. Até o próximo episódio!